Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night no ar. Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves e divertidas e muitas vezes necessárias, com convidados super, super, super especiais. Toda segunda-feira, um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. A gente também está lá no Instagram, rn.conversas, para saber de todos os nossos convidados, atualizações da agenda. E também aproveita para curtir a nossa página no YouTube. A gente está subindo lá os nossos vídeos, os nossos podcasts mais antiguinhos. A gente já tem quase 70 programas, não, quase 80 programas gravados, e então a gente vai subindo aos pouquinhos lá. Caso você queira também nos ver, essas coisas mais lindas que estão aqui sempre com vocês na segunda-feira, ou ao longo da semana, naquele dia que você tira para ouvir seu podcast, enfim. Eu sou Cristiano Borges Franco e junto com meu parceiro Felipe Guedes da Luz, a gente vai conduzir vocês nessa viagem incrível no universo da nossa convidada de hoje. Salve, salve, Felipe, tudo bem? Salve, Cris. Salve. Aí, feliz em mais um bate-papo fantástico. Sempre com pessoas mais interessantes que a gente, né? Com assuntos, com projetos, com uma vida mais agitada que a nossa, né? E a gente vai saber um pouquinho mais do porquê ao longo dessa conversa. Muito bem. E a nossa convidada de hoje, então, é a querida Gislene Feiten-Halbrich. Falei certo, Gi? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo lisonjeada e vai ser um bate-papo muito bacana, com certeza. Que bom. Muito obrigado, Virgi, pelo aceite do convite. A gente está super feliz de poder trocar ideia contigo e saber um pouquinho dos teus projetos, das coisas que tu está fazendo. A saber, turminha, você que está nos ouvindo aí, a Gi não é pouca coisa não, tá? Ela simplesmente é doutora em filosofia, processo cultural e manifestações. É assim que fala o teu doutorado? Como é que é As palavras estão corretas, a ordem está um pouco diferente. Então, mas o que tem ordem nessa vida? Processo de manifestações culturais. Eu bem doido. Processo e manifestações culturais. Ela também é mestre em processos e manifestações culturais pela Fevale. O doutorado também é Fevale, né, Gi? E está fazendo um pós-doutorado em Amsterdã. Confirma para gente. Sim, eu vou tentar dizer o nome. Diz aí. Mas é um desafio ainda, palavras em Dutch, mas vamos lá. Vrije Universiteit. Meu Deus, é isso aí, galera. Tá. De Vu Amsterdã. E esse pós-doc, qual é a linha de pesquisa tua? O que tu está pesquisando? Novas formas de trabalhar, com foco específico em trabalho híbrido e mais especificamente ainda no contexto das universidades, porque existem... Bom, trabalho híbrido está bombando, todo mundo está falando disso, todo mundo está enfrentando isso, ou porque quer, ou porque a empresa está sugerindo, e as universidades também estão fazendo parte dessa discussão, eu diria que uma das poucas vezes concomitantemente com o mercado, porque geralmente é uma coisa meio... O tempo é diferente, né? E aí a discussão é como fazer isso acontecer por lá, e claro que a gente está sempre em diálogo com outras indústrias. A universidade, o centro onde eu estou envolvida, é um centro muito voltado, muito conectado com a indústria, então o foco é tecnologia, e é tanto o processo de construção da tecnologia, né, como ele acontece, o trabalho de quem está desenvolvendo a tecnologia, para daí entender como ela pode ser utilizada e quais são os desdobramentos dessa utilização. Então, o centro, que se chama KIN Center for Digital Innovation, tem essa proposta, e quando a gente está falando de estudar trabalho híbrido, vai por aí também. Olha só, então essa será alguma das temáticas aí da nossa conversa de hoje. Manda lá, Felipe. Não, já fiquei intrigado aqui, quero saber um pouquinho mais. Por que Amsterdã? E achei interessante... Vai. Não, porque Amsterdã já é uma pergunta, mas eu só queria concluir a apresentação aqui, então, da Gi. Por favor. Então, a gente vai falar dessa pesquisa que ela está fazendo lá em Amsterdã. A gente vai falar de ergologia, estou louco para saber mais sobre isso aí também.
trabalho, comunicação, educação para o trabalho. A Gi, pessoal, quem quiser seguir ela, ela tem uma página lá no Instagram também, que chama Coffee and Work Lab. Depois a gente vai colocar aqui também, está na descrição desse nosso áudio, essa página no Instagram. E ela tem, então, um laboratório, né, um laboratório independente para pesquisar educação para o trabalho. E aí a gente vai falar um bocado sobre isso também, Gi, porque tu tem umas parceiras aqui incríveis. Inclusive, né, uma pessoa que já... Uma parceira nossa aqui, que já esteve aqui conosco no podcast Rock Night, que é a Patrícia Bassani, acho que esse é o sobrenome dela. E ela também é pesquisadora lá do Lab Coffee and Work. E, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas para você que está chegando agora aí, turminha, para nos ouvir, nosso podcast hoje com a Gi é sobre trabalho, mundo do trabalho, novos arranjos do mundo do trabalho. E acho que isso é um assunto, né, Gi, que impacta todo mundo. Todo mundo tem interesse, porque de alguma forma ou trabalha, ou quer trabalhar, ou vai começar a trabalhar, ou já está cansado do seu trabalho, ou já está cansado do formato do seu trabalho. E aí essa pegada da tecnologia é uma coisa que influencia demais hoje em dia, e a gente pôde aqui no Brasil, pelo menos, ter essa grande experiência de experimentar novas formas de trabalho a partir da pandemia, quando uma pequena parcela da população, então, teve que ir para casa para trabalhar de casa, e a partir daí se originou as possibilidades de um trabalho híbrido, de um trabalho 100% remoto, outras pessoas que tiveram que retornar para o modelo presencial e que já estavam até um tanto quanto ambientadas e gostando do trabalho remoto. Então, como foi essas adaptações? Então, turma, esses serão os grandes temas aqui da nossa conversa, com essa super especialista, mestre, doutora, pós-doutora, Ghislaine Feitenhaubrecht. E aí a gente vai para a pergunta do Felipe. Agora sim, por favor, Felipe, continue aí. Por que Amsterdã e... Não, porque de Amsterdã, né? Tipo, tem um laboratório, enfim, tem uma área de pesquisa meio voltada com esse foco no futuro do trabalho, para se dizer. Eu achei engraçado não, achei bem interessante também para falar. É uma instituição que é muito linkada à indústria. Como é que é isso? Se eu esquecer a segunda pergunta, tu me lembra ela depois, tá? Porque eu, às vezes, o meu problema é que eu sou que nem, como todo mundo, só que ao invés de abrir as abas lá no computador, eu abro 35 abas na minha cabeça e depois eu não fecho nenhuma e entra na tela azul. Bom, por que Amsterdã? Na verdade, Amsterdã, eu brinco, me escolheu, não fui eu que escolhi. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Tinha vindo uma vez para cá, turismo muito rápido, tinha gostado da vibe da cidade, porque é uma outra cabeça, a Holanda como um todo é uma outra forma de ver a vida, é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil, ou em Portugal, onde eu estava antes, então é outra cabeça, 100%. E aí, então, no início do ano, em janeiro, abri um processo seletivo para um projeto de pesquisa. Eu sempre digo, eu dou aulas, eu trabalho como professora, mas antes de qualquer coisa eu sou pesquisadora. E aí, então, era um projeto de pesquisa bem hands-on, voltado ao trabalho híbrido, que era um tema, e também juntando questões de tecnologia, que é uma área de interesse que eu tenho para desenvolver. E aí eu, enfim, me candidatei para a vaga e deu tudo certo. Então, em fevereiro, eu recebi a resposta e vim para cá, nessa universidade, que então se chama VU. É uma universidade bem antiga, ela é de 1800 e alguma coisa, e eu acho muito legal um pouco conhecendo a história, mas ela é uma universidade que ela não é pública, mas ela não é privada, e aí entra as diferenças do jeito de acontecer aqui na Holanda, a educação e tudo mais. E ela é muito voltada a essa conexão com as outras dimensões da sociedade. Então, a indústria, ou mesmo o comércio, enfim, toda a sociedade como um todo, e a ideia é sempre estar construindo impacto e dialogando muito com a universidade, com a sociedade. Então, essa relação. E vrij, em holandês, significa livre. Então, a ideia é muito, assim, da liberdade para pensar, ao mesmo tempo em que a gente está sempre cheio de coerções para lidar, e a nossa liberdade vai nessa possibilidade de escolha dentro de tudo isso, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, se quiser saber alguma coisa mais específica, só perguntar. Respondeu sim.
Muito bom, Engie. Então, isso também tem origem com o teu doutorado, né, em processo de manifestações culturais, correto? Sim. Lá eu Então, comecei já estudando novas formas de trabalhar, que aí o meu enfoque foi coworking. E aí eu comecei o doutorado em 2015, terminei em 19, 22. Então, se a gente for ver, o mundo mudou muito nesse período. Então, muda muita coisa. Mas começou por lá. eu acho que isso que tu traz é super legal também de ouvir, porque, né, essa dinamicidade do mundo, essas transformações que acontecem, eu vou usar uma palavra que talvez não seja correta, mas de alguma forma até invalida pesquisas que foram feitas ou torna obsoletas. Isso chegou a acontecer com o teu trabalho ou não? Pelo contrário, ele foi fundamental para novos tipos de trabalho, novos tipos de essa tua nova pesquisa que investigou novos modelos de trabalho. Eu não diria, eu diria que em qualquer pesquisa, mesmo que o contexto mude e a gente tenha uma inclusão de mais elementos que deixa a nossa vida mais complicada, não mais simples, as pesquisas que vieram antes, elas têm um valor porque elas nos ajudam a entender o que estava acontecendo até ali e como é que mudou para o momento seguinte, porque nada acontece assim, hoje aconteceu assim. A pandemia potencializou uma coisa que já existia, que era esse movimento de poder, porque existia tecnologia, a gente poder trabalhar à distância, e o que era um grande problema, que era a restrição que algumas pessoas tinham e têm em relação a isso, que mudou, porque foram vivenciando e experienciando coisas que antes não se colocavam à disposição. Então, isso é uma primeira questão. Mas, especificamente, enquanto a minha pesquisa não foi esse o caso, porque, na verdade, agora, com esse passar do Covid, que um dia ele vai embora, né, a gente espera, o coworking está se tornando uma alternativa muito comum. Então, já é um conceito relativamente novo, mas não é novo, né? Já de 2005. Veio já do final dos anos 90, com um outro formato de espaço colaborativo, que eram os hackerspaces. E, enfim, agora eu acho que cada vez mais ele está virando um modelo de negócio e não um espaço colaborativo, e não um espaço de realmente troca. Mas existem tantos tipos diferentes de coworking, que as pesquisas ainda não estão dando conta de mapear tudo, e as próprias pessoas que vivenciam essa experiência em coworking também vão transformando essa experiência, porque começou em 2005 com a pessoa com o Brad Neuberg, que é o cara que criou o conceito, sendo um empreendedor que não queria trabalhar em casa e queria dividir um espaço com mais gente, para poder trocar ideia, poder fazer aquelas coisas todas. Aí, depois, em 2008, com a crise, e um pouco depois, tudo isso começou a virar alternativa para quem não tinha grana para pagar um espaço fechado, então vamos levar a nossa pequena empresa para lá e tudo mais. E aí, nisso virou uma grande confusão, porque agora, além de ter essa questão dos custos, que, claro, sempre não é negligenciável, é uma coisa que existe, é um problema que todo mundo tem, né? Garantir que o orçamento feche, mas hoje é uma exploração muito grande dessa indústria real estate, que é muito problemática, né? Tudo que tem de exploração imobiliária é problemático, e no caso do coworking não é diferente. Acho que vou falar mais disso, esse é um tema que me interessa muito também. Mas apesar de, né, não ser um conceito novo de 2005, como tu está trazendo, ainda é um conceito bem contemporâneo, porque ele integra esses novos modelos de trabalho. E todo mundo criticou muito isso durante a pandemia, porque o que a gente teve não foi um home office, não foi um trabalho remoto, porque Bom, trabalhar trabalho em remoto casa... emergencial, Exatamente, foi o trabalho remoto emergencial, a gente teve que ficar confinado. De novo, né, uma pequena parcela da população privilegiada que pôde, então, estar nas suas casas fazendo um trabalho remoto emergencial, vamos usar os termos corretos. Talvez nem tenha experimentado, como é o meu caso, um trabalho remoto, né? Eu não tenho experiência, por exemplo, de trabalhar em coworks, em poder cada dia estabelecer uma rotina diferente, conhecer lugares novos, com pessoas novas e tudo mais. Então, acho que é um fenômeno relativamente novo, principalmente para os brasileiros, apesar de o conceito e a origem já ter reportar mais de 15 anos, né? 2015, mais de 15 anos. E agora, então, com esse retorno, tu tá percebendo um retorno a esses lugares, e
o quão legal é ou não, porque tu falou essa coisa da exploração imobiliária, dos WeWorks da vida, é deles que tu está falando também, né? Também. Dessas, Celina, né? existem várias. Hoje, eu não sei se tu pode trazer também para a gente, tu que como uma pesquisadora, uma opinião muito minha, e eu não sei se era só um olhar Brasil, que o coworking, acho que meio que antes da pandemia, ele estava meio que desandando, estava assim indo, não sei. É que é complexo, porque assim, existem vários movimentos, né? Então, por exemplo, onde o coworking se estabeleceu até a crise de ali 2015, no Brasil especialmente, falando de Brasil, muito dos coworkings eram localizados em grandes cidades. Então, Porto Alegre tinha alguns, São Paulo tem muitos, e aí Rio de Janeiro, enfim. Mas também a gente tem que pensar sempre na nossa cultura brasileira, que tem vários aspectos também que dificultam a adoção dessa forma de trabalhar, né? Então, o que acontece muito, falando da questão da exploração imobiliária, é que existem espaços que são independentes, que tentam efetivamente criar formas de as pessoas se conectarem e produzirem inovação e transformar a região, o local. Porque, assim, se a gente pensar no que é o coworking, a proposta é essa, é a gente trabalhar para o mundo, mas desenvolver o local. Essa relação tem que acontecer. Quando a gente está falando de um WeWork ou de uma grande rede, a proposta é outra. E aí o que acontece é que esse espaço independente muitas vezes não tem como competir em preço ou possibilidades como um espaço desses outros. Ao mesmo tempo, se tu é um nômade digital, se tu é uma pessoa que viaja muito, que é o tal do workation, faz esse tipo de movimento, um espaço como o WeWork pode fazer sentido, porque possivelmente a tua remuneração é muito maior e esse espaço custa muito caro, e eles têm essa conexão em todas as grandes cidades onde tem espaço que tu pode acessar. Então, assim, eu acho problemático pela ideia original do coworking, que é essa relação entre desenvolver empreendedorismo, desenvolver inovação local para transformar a região que está ali. Agora, eu chamaria o WeWork mais de um escritório compartilhado do que efetivamente um espaço colaborativo. Mas isso é uma questão ainda muito controversa, tem muita gente que tem opiniões diferentes, vai dizer, não, mas o WeWork é um excelente espaço, eu conheci 300 mil, fiz milhões de negócios. Mas e o que tu transformou do entorno da WeWork? A WeWork só está em grandes centros, então não está fazendo essa movimentação. Então, tu está trabalhando com outros, está fazendo networking, mas supostamente, se a gente mergulhar na origem da ideia do coworking, vai muito além, né? No Brasil, a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo, o Cubo, o Google, aqui em Porto Alegre, mais recente, o Instituto Caldeira, que são esses grandes hubs aí que abrigam empresas da economia tradicional e também da nova economia, exemplos de startups. É desses lugares que tu está falando, que em tese os negócios aconteceriam com mais fluidez? É que aí a gente entra num outro ponto. O Cubo, por exemplo, o Cubo começou lá em 2014, eu acho, 15, se colocando como coworking. Então, o Cubo era um coworking. Hoje, o Cubo se coloca como um hub de negócios. Então, eu acho que eles se posicionaram de uma maneira diferente e ajudaram a transformar o conceito de hub. Então, ali a proposta é diferente. Então, realmente estar lidando muito empresa com empresa. O coworking, ele tem esse foco muito de trazer funcionários de empresas. Então, são pessoas que trabalham para uma empresa que vão para ali. Ou empreendedores que têm o seu negócio e que estão ali. Então, a diferença é muito assim, a gente está falando de CNPJ que lida com CNPJ, e no coworking é muito mais CPF que lida com CPF. Vamos colocar assim para tentar demarcar essa diferença. Porque o nível de negócio, a forma, tudo é muito diferente, né? Os valores de negociações entre uma startup unicórnio ou próximo disso e alguém que está empreendendo, começando um negócio e tudo mais, né? Então, tem tudo isso. Tá, e tu tem, então, essa vivência aqui do Brasil, tu conhece bem o ecossistema daqui, mas também tem essa vivência aí da Europa, e eu não sei se na pesquisa tu também pesquisou outros ecossistemas de outros lugares do mundo. O que tu poderia nos dizer, assim, quais são as diferenças, se existem diferenças,
entre as culturas, principalmente? Na época, em relação ao coworking, que foi minha pesquisa, e ainda hoje é um braço das minhas pesquisas, eu mantenho isso mais como pesquisadora independente do que propriamente agora. Mas, para mim, as duas coisas se encontram, porque, né, já antes, quando eu fiz minha pesquisa, que foi pré-pandemia, já existiam coworkings, nos 2 coworkings onde eu fiz os dois estudos em profundidade, existiam empreendedores e pequenas empresas e funcionários, todo mundo no mesmo ambiente. Então, eu fiz um estudo num espaço falecido do nosso Rio Grande do Sul, né, que é o nosso coworking, eu que era adorava. um pioneiro, exato, era um pioneiro na proposta, né, e, enfim, uma série de elementos, então, acabaram levando a esse fim, né. E o outro espaço foi na França, em Estrasburgo, que se chama La Plage Digital, que seria a praia digital. E aí, assim, mais profundamente em relação às diferenças de cultura, o que é mais marcante? As estruturas de governo, que, por um lado, incentivam ou não o empreendedorismo e querem tentar fomentar esse tipo de coisa. Ainda que a França não seja o melhor exemplo em termos de empreendedorismo, cultura de inovação e tudo mais, existem muito mais movimentos sendo financiados e instigados do que no Brasil. Então, a própria criação do coworking foi resultado de uma política de incentivo a esse tipo de coisa, a desenvolvimento de negócios, enfim, criação de hubs e tudo mais, e espaços para empreendedores, e lá no caso específico não tinha um foco em nativos digitais. Desculpa, falei errado. Em nômades digitais. Por outro lado, por exemplo, quando eu estava em Portugal, eu visitei vários espaços na cidade do Porto, onde eu estava, e existiam lá espaços que tinham também 0 financiamento público, 0 apoio público. Eu diria que é quase pior que o Brasil. Não, quase não, é mesmo. E aí, não, o foco, a estrutura é para atender quem é nômade digital. E aí eu não preciso nem dizer o que aconteceu com a pandemia, né? O espaço quase foi, né? Tanto que o dono, ele é artista, ele começou a tentar adaptar o negócio do coworking, que ainda mantém muito foco em nômade digital, mas que acaba também hoje já tendo pessoas residentes, porque acaba sendo uma renda fixa, ele tem tudo isso, né, que influencia, mas ele também tem uma galeria de arte, então, e tem outras coisas, então ele vai misturando esse tipo de coisa para tentar manter, né, o espaço. Eu vou falar mais um exemplo lá do Porto, porque eu acho que, como não teve 0 incentivo de nada, não que no Brasil teve, no nosso também, eu me lembro do proprietário dizendo, não a única coisa que a gente recebeu foi um sinal assim da prefeitura, ó, pode ir lá, segue em frente, que tá tudo certo, mas não teve nenhum apoio, nenhum tipo de incremento, nem nada. E aí lá, uma das coisas que, por exemplo, um outro coworking de lá, que é bem bacana, que agora eu não vou lembrar o nome, obviamente, se vier eu falo, eles também fizeram uma diversificação dentro do modelo. Então, eles fizeram um espaço para gravação de podcast, por exemplo, e outros áudios e tudo mais, estúdio fotográfico, tem um espaço de coworking, tem um espaço de loja. Então, por que tudo isso? Porque coworkers que estão lá gravam podcast e precisavam de uma infraestrutura. Eles têm e podem alugar separado. Tem gente que trabalha com publicidade, moda e tudo mais, precisa fazer foto. Vai lá. E muitos artistas, né, pessoas que fazem roupas, tudo customizado. Então, eles criaram todo um ecossistema, efetivamente, que vai nutrindo o coworking e vai fazendo com que ele tenha essa diversificação, consiga se manter num projeto independente. Então, isso não é algo que eu encontrei, esses 2 exemplos de Portugal, nem no Brasil, nem na França, no espaço que eu fui fazer meu estudo. Falando desses 2 especificamente, a principal diferença, eu diria que é isso. Em termos arquitetônicos, foi o que mais me chamou a atenção. Que o nosso era todo bonitão, né? Aquele espaço amplo, grande, né? Muito, muito bacana. Mas tinha uma coisa que sempre me chamou muita atenção e ninguém soube me responder por quê. A cozinha era super pequena. Era um cubículo. E na França já era o oposto, a cozinha era um espaço enorme.
E aí, por que eu estou dando exemplo da cozinha, né? Porque eu tenho uma tônica já desde quando eu trabalhava com eventos. Quer que uma coisa tenha sucesso? Comida. Tem que ter comida junto. É garantia de sucesso. E não deu outro. Quando a gente olha o movimento que estava acontecendo no Nós, em termos de conversa com as pessoas saíam do coworking para interagir. Enquanto lá, eles iam todos para a cozinha para conversar e trocar ideias e tudo mais. O que é problemático nesse exemplo da França? Uma coisa que tem a ver com gênero, né? Então, eu vou ter que falar, porque apareceu muito forte na pesquisa, não posso, né, não falar. Olhando a disposição arquitetônica do espaço, os homens sempre tinham que passar para a cozinha para ir no banheiro. As mulheres, não. Quem estava mais frequentemente batendo papo na cozinha? E aí, exatamente, os homens. E aí, o que tem nisso, né? Justamente um problema de balanceamento de gênero e sei lá o que mais que a gente poderia tratar aí para tentar avançar. Mas eu diria que são essas as grandes diferenças. De resto, claro, cada empreendedor vai para um negócio diferente. Lá em Salzburgo, na época, só que isso é muito variável, falar daquela época, hoje pode estar totalmente diferente. Era muito mais focado em empreendedor e trabalhador independente, enquanto nós, na época, estava focado basicamente em pequenas empresas e funcionários de empresas. Porque não tinha mais... E aí na Holanda, aí em Amsterdã, tu frequenta também coworkings? Como é o povo? É uma coisa que é utilizado pelas pessoas aí por aí? Olha, eu creio que sim, porque eu faço parte de um projeto de pesquisa daqui que estuda justamente o coworking nas zonas periféricas, né? Então, sai do centro e vê o que desenvolve nas zonas periféricas. E aqui na Holanda, a Universidade de Utrecht faz parte desse consórcio e eles desenvolvem pesquisas. Agora, eu não posso falar porque ainda não deu tempo de me inteirar do contexto aqui. Mas creio que sim, tem na zona central de Amsterdã, tem vários espaços de coworking que eu já vi lá, mas não sei como é que é a dinâmica, isso eu ainda não consegui visitar. Vamos ver se vai dar nos próximos dias. Muito bom. E aqui no teu papo, tu trouxe dois conceitos que também acho que seria interessante a gente trabalhar e entender melhor também, que são dos públicos de coworking, que é o workation, que é o trabalhador que está em férias, explica para a gente um pouquinho isso, não sei se eu falei certo, e o nômade digital. Quem são essas duas figuras aí para a gente? Explica um pouquinho. Vamos começar pelo começo, tá? Não existe consenso, não existe consenso, tá? Eu posso falar aqui, alguém vir e dizer, não é. Na terça-feira, eu participei de um workshop voltado à discussão sobre nomadismo digital, sobre esse fenômeno comum que está envolvido, que precisa ser facilitado, né? Desde problemas de segurança social até coisas mais básicas, que é ter onde a pessoa vai morar, enfim, todas essas questões envolvidas. E o primeiro ponto que ficou claro é que não existe uma definição ainda satisfatória do que seja um ou outro. Muita discussão, e aí eu acho que a problemática acaba colocando o nômade digital no mesmo nível do trabalhador remoto, o que não é necessariamente a mesma coisa. Porque eu posso ser um trabalhador remoto e trabalhar para uma empresa, e a empresa ser responsável por todo o processo. Se eu sou nômade, em geral, pelo menos da maior parte das pesquisas que eu já tive acesso, o nômade é um trabalhador independente. E então, isso muda todo o contexto dele. Muda todas as responsabilidades, como funciona a vida do nômade, né? A gente está falando de regramento e legislação, então, é isso? Também. Né? E de segurança para esse trabalhador, é isso? Uhum. É um dos tópicos, que são os tópicos mais problemáticos, né? Então, por exemplo, o nômade digital, o que é a questão? Ele é uma pessoa que trabalha em qualquer lugar, mas ele se movimenta frequentemente. Então, ele não é simplesmente um trabalhador remoto que pode trabalhar de qualquer lugar. Ele é um trabalhador remoto, que pode trabalhar de qualquer lugar e viaja constantemente para fazer isso. Então, eu fico 6 meses aqui, 3 meses ali, 7 meses lá, 1 ano aqui. Um ano já se considera para muitos muito tempo. E aí, por que eu estou me apoiando nessa questão legal? Porque tem vários países aqui na Europa que já têm visto para nômade digital.
Estônia, próprio Portugal, vários países já tem. E muito dessas questões vai pelo tempo de visto. Então, Portugal, se não me engano, é 1 ano que tu pode ficar lá. Na Finlândia, é 6 meses no máximo. Na Estônia, eles, como tem outras coisas envolvidas além do visto de nômade digital, tu pode ir renovando essa permanência lá. Mas a ideia do nômade é que ele está sempre em movimento. Então, ele estando em movimento, ele vai estar sempre nessa questão de se acontece um acidente, se ele se machuca, se acontece qualquer coisa, como é que funciona. Então, essas questões elas aparecem sempre com mais força, porque é aí que geralmente todo mundo torce o rabo, né? Como resolver, como é que acontece, se acontece. Mas na prática a diferença seria essa. E o workation não, é como assim, eu resolvi que eu vou sair de férias, mas eu mantenho meu vínculo de trabalho, mantenho trabalhando ali. Então, eu trabalho metade do período, ou não, eu trabalho 10% do tempo, ou não, eu tenho lá 10% de férias, 90% de trabalho. Se eu vou dar um exemplo aqui da gente, que aconteceu com a gente em dezembro. Meu marido trabalha para uma empresa de tecnologia daqui, ele trabalha remoto, e a gente foi para o Brasil. Então, ele ficou em workation, ele ficou trabalhando um período para a empresa e o resto do tempo a gente ficou de férias aí com a nossa família. Então, essas são as diferenças, assim, não sei se ficou claro. Não, essa configuração não existe para a gente aqui no Brasil, né? A nossa lei não permite isso, né? Ou tu tá de férias, né? Tu não pode ter esse meio-meio. Exatamente. É que aí é que entra o problema em geral em todos os lugares, né? Porque se for pegar lei, não pode. No Brasil, aqui na Europa também não. Quando está de férias, está de férias. Tanto que tem vários países que têm a lei de desconexão, direito à desconexão e tudo mais. Agora, onde o conceito surgiu? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é outra vibe, outra coisa. Então, mas claro que nada te impede. A grande questão é, existe a possibilidade de tu negociar isso e fazer isso de uma maneira informal. Mas aí é a tua responsabilidade enquanto indivíduo que tem que estar clara, né? E às vezes é isso que é perigoso. As pessoas não têm clareza em relação à responsabilidade que ela está assumindo ao fazer isso, né? Eu confesso, não sei o Felipe o quanto ele conhece, mas assim, alguns conhecidos e amigos que são nômades digitais, geralmente eles são uma empresa e ele presta serviço para diferentes clientes. Então, ele é a empresa, ele é o funcionário dele mesmo. É independente, né? O que a gente chama de independente. Então, o nômade digital, eu ainda não conheço um nômade digital, que na real, eu até estou pensando numa pessoa aqui que ele é SLT e ele viaja muito pela empresa. Também caracteriza um nômade digital, então, que trabalha de vários lugares. Aí é que tá. Mais um ponto que a gente tem que ter, porque o nômade escolhe aonde ele vai. Então, eu quero ir aqui. Não é o meu serviço que me define. Hoje eu tenho que ir para Porto Alegre prestar um serviço. Hoje eu vou para Caxias. Isso é porque o meu empregador tá me requerendo. O nômade não. Ele é um trabalhador remoto, então, diferente, né? É que aí que tá. Só que o trabalhador remoto não necessariamente vai ser nômade. Esse é o cuidado que tem que ter. Sim. Porque o trabalhador remoto pode ser um trabalhador remoto de uma base que é diferente. Por exemplo, eu trabalho para Portugal e moro na Holanda. Se eu tenho direito legal de estar aqui, bom, não tem problema nenhum. Sou trabalhador remoto. Agora, se eu vou lá e fico 6 meses na Holanda, 6 meses na Alemanha, 6 meses na Espanha, 6 meses... Bom, aí eu sou nômade. Contanto que isso não significa que alguém me contratou para ir para todos os lugares. Eu vou porque eu analisei minhas finanças, vi que tenho essa possibilidade e me vou. A gente já está até para marcar uma conversa com um amigo nosso que a gente até então a gente está denominando como um nômade digital. Enfim, por problemas de agenda, a gente não fez ainda essa conversa e agora a gente está tendo bastante conhecimento até para depois conversar com ele. Que eu estava na cabeça agora, fiquei um pouco confuso se ele é realmente um nômade digital ou não, porque ele trabalha por conta própria, assim, ele é uma consultoria, digamos, prestador de serviço, mas ele fica, assim, 3 meses num lugar, daqui 3, 6 meses vai para outra cidade, outro estado, enfim. Acho que ele não chegou a ir para fora do país, mas ele está circulando o país, né?
Se isso não está vinculado diretamente ao serviço que ele está prestando, sim. Se há uma escolha de onde ele quer estar, sim, com certeza. Hoje, uma outra coisa que me ocorre, já que tu é uma pesquisadora do mundo do trabalho e das coisas do trabalho, a gente está vendo aí alguns debates sobre redução de jornada de trabalho, semana de 4 dias, temas que, inclusive, na Europa já acontecem há muito tempo. Minha formação em sociologia, eu estudei no início do século e esses movimentos na França já aconteciam, os debates já aconteciam. E aí você citou também os Estados Unidos, que é outra coisa, porque lá não tem regulação justamente para as pessoas trabalharem 24 horas por dia, 7 dias por semana, mais ou menos. Acho que essa é a tônica deles, a vibe, né, ou a tendência deles lá um pouco é essa. Então, não sei se o quanto os Estados Unidos é parâmetro, inclusive uma crítica, e a gente pode falar sobre isso também, que aqui no Brasil também está tentando se trazer muito regramento inspirado nos Estados Unidos, com a, entre aspas aqui, né, desculpa de ampliar o número de vagas no mercado de trabalho. Enfim, qual é a tua opinião sobre isso? O que tu está enxergando? É um fortalecimento da legislação que favoreça o trabalhador ou o contrário disso? Primeiramente, eu acredito que a gente está ainda num período muito de testes. Então, assim, está todo mundo ainda vendo como é que vai ser. Tem vários países aqui na Europa que já adotaram a semana de 4 dias, outros estão discutindo e testando. Então, não, assim, certeza, olha, perfeito, vai aumentar a motivação, vai aumentar a produtividade, blá, blá, blá. Não sei, ainda existem estudos que dizem que sim, né, que aumenta a produtividade das pessoas. A grande questão é que também é cultural, é que assim, no Brasil a gente costuma trabalhar muito, a gente faz muitas coisas, trabalha muitas horas e tem essa forma de fazer que é muito americanizado. Eu sempre brinco, a gente é muito colonizado pelos Estados Unidos nesse sentido. Aqui na Europa não funciona assim, nunca funcionou e não vai funcionar. Então, talvez por isso a semana de 4 dias tenha mais sentido. Porque as pessoas aqui já normalmente trabalham das 9 às 5 da tarde, fazem um intervalo de almoço muito curto e elas não têm essa, por exemplo, que a gente tem ou que tem em Portugal, que é essa coisa de ficar papeando muito. Então, nós latinos temos muito essa coisa de papear muito durante os horários de trabalho. E isso acaba fazendo com que a gente tenha uma carga horária de trabalho muito maior, por exemplo, das 8 às 18. Então, só ali das 9 às 5, a gente já tem 2 horas a menos por dia, como padrão em vários países aqui na Europa. Esses que já estão, inclusive, adotando a semana de 4 dias. Por quê? Aí a gente está falando em efetivamente pegar uma carga de trabalho e distribuir entre várias pessoas. Não simplesmente pegar a carga horária de 5 dias e botar em 4, porque aí a gente não está resolvendo problema de produtividade, a gente não está resolvendo problema nenhum. Se a gente quer efetivamente garantir qualidade de vida para as pessoas, a gente tem que conseguir entender qual é a carga de trabalho que uma pessoa pode ter e dar essa carga de trabalho e não ficar acumulando. E no fim da história, tu ter 4 dias oficialmente, sai o 5º, mas tu está tão preocupado que não vai dar conta de fazer que não aproveita. E aí fica fazendo hora extra. Então, a grande questão para isso funcionar e trazer a produtividade, trazer o bem-estar e tudo mais, vai depender dessa distribuição de carga de trabalho. Se isso não acontecer, não vai dar certo. Muito bom, muito bom. Tá, eu queria falar do Coffee and Work Lab, mas antes eu queria que tu explicasse para a gente o termo. Desculpa a minha ignorância aqui, mas confesso que eu não conhecia, e talvez já até tenha a ver com tudo isso que a gente já falou, que é da ergologia, é isso? Ergologia, isso é sim. O que é ergologia? Vou falar bonito, tá? Teoricamente, bem bonito. Conforme está no livro. Tudo que tu falou até agora foi lido, viu? Só para te dizer. Exato. Tá bom. Eu fico feliz, fico mais tranquila que tu falou menos bobagem que o normal. Mas, enfim, conforme o livro, né? Conforme a ergologia é uma abordagem de análise pluridisciplinar do trabalho. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, que a gente tenta olhar o trabalho para muito além do que o sistema de produção coloca, né? Então, onde eu vou lá, vendo minha força de trabalho e ganho um salário em trocas. E aí, toda a gente, normalmente, os estudos do trabalho acabam olhando muito para essa parte externa e as consequências disso. A ergologia se interessa em saber como essa pessoa que está trabalhando, ela está vivendo o trabalho. Então, como é a experiência, né? Como é tudo que ela aprende,
como é o que ela coloca esse aprendizado em prática, como ela vai, né, gerenciando todas as situações que se impõem, porque a gente tem o costume ainda com uma origem, uma herança muito taylorista, ainda que a gente tente fugir dos termos que são lá do início do século, se a gente for olhar a prática dessas coisas, elas são ainda muito... Então, a gente tenta deixar tudo cabendo dentro de uma norma. Se eu puder prever tudo que vai dar errado, tudo que eu puder prever, aí tá bom. E o que a ergologia vem dizer para a gente? Isso é impossível. Sempre vai acontecer algo que tu não está esperando. Sempre vai exigir... Sempre a gente vai ter essa exigência de criar algo, de responder de uma maneira não prevista, porque a gente não consegue encaixotar tudo dentro de uma norma ou dentro de uma previsão. Então, ali que a gente... E é nesse processo que a gente enxerga o processo criativo da pessoa, ela acaba desenvolvendo várias habilidades, vários saberes, e aí é o que a gente fala de saberes da experiência, que não é só aquilo que está no livro que vale, é justamente isso que está no livro vivido no cotidiano. E como isso pode voltar para o livro e assim ficar sempre em diálogo, né? Não ficar sempre restrito a essa questão normativa. Mas também entender que a gente não vive sem isso. Então, é essa relação aí que a gente faz. É um conceito novo ou não? Já tem tempo? A ergologia, essa abordagem, ela surgiu nos anos 80, na França. Ela é velha por isso, né? Então, já são... Claro, velha. Se a gente for comparar com os estudos normais do trabalho, Muito sociologia, obrigado, Marx é muito... Eu sou um pouquinho antes de 80. Não, mas é que Entendi, a gente estava falando de coworking, que é de 2005, que já não é tão novo assim, né? Então, esse que é lá dos anos 80... Não é tão contemporâneo, entendi. Tá bom. Mas ainda assim, tem muita força no Brasil, na França, em alguns países africanos, onde tem mais... como surgiu na França, tem muito desdobramento em países de língua francesa, e isso é um problema, né, que eu já pontuei várias vezes. Não existe tradução basicamente para o inglês, tem 2, 3 textos, então as pessoas não conhecem, não sabem o que é. Posso ficar menos culpado de não saber, então. Posso me sentir menos culpado. Mas é claro, não tem que sentir culpa nenhuma. Não, Então, não. como é que Eu fico feliz que tu me perguntou. Viu? Olha aí, ó. Pois é, e aí eu quero conectar então a ergologia, que é esse conjunto de saberes, e cada vez a gente vê mais conjunto de saberes sendo requisito para os funcionários, os trabalhadores do futuro. Agora é a criatividade, daqui um pouco é literacia de futuros, é antecipação, e aí esse cara tem que saber um monte de coisa. Passou uma moto aqui. Tem que saber um bocado de coisas para poder estar minimamente apto para este novo mercado de trabalho, onde a gente tem que saber muito sobre várias coisas. Gi, isso conecta com essa coisa da inserção de novas tecnologias e cada vez mais tecnologia também no mundo do trabalho. E aí eu queria já ver se isso conecta também com essa coisa da automação, da robotização, robôs vão roubar nosso trabalho, o que eu vou fazer da minha vida. Então, isso também é campo de estudo da ergologia, conecta de alguma forma com isso. O que a gente pode entender desses novos movimentos, até porque a tua pesquisa tem muita relação com tecnologia, tu comentou, né? É uma vertente que eu estou tentando migrar, inclusive fazer uma conexão maior em termos teóricos com a ergologia. Hoje é muito restrito, são pouquíssimos casos e muitos casos eles acabam indo, por exemplo, ao estudo de plataformas e como os trabalhadores de plataforma têm esses impactos dessa forma de trabalho, né? Mas esse outro lado, por exemplo, dessa relação com a inteligência artificial, essa relação com todas essas outras, a indústria 4.0 e tudo mais, existe pouca coisa nesse diálogo direto, né, com a ergologia. Na psicologia da Universidade do Porto, onde eu conheço uma professora, ela vem também tentando fazer esse diálogo, ela tem um projeto voltado ao trabalhador 4.0, que eles chamam, né, o operador 4.0, que é justamente esse cara que vai para a fábrica trabalhar com o robô de uma maneira diferente. E então, assim, conecta porque precisa cada vez mais a gente estudar por isso. Hoje não existe muito escasso que existe nessa relação.
Onde vai ter a gente estudando isso é justamente nas engenharias, tem algumas universidades que juntam ciências sociais aplicadas com esses estudos, mas não é assim o standard do mundo. Sobre essa questão, eu sempre acho muito engraçado, quando alguém fala dessa trabalhador do futuro, é inevitável para mim, sempre vem uma imagem dos Jetsons na cabeça, é a primeira coisa que vem. Porque assim, a única referência de futuro, né, é que não chega nunca. E pelo menos não chegou até hoje, às vezes a gente reassiste os desenhos e vê, não, em 2015 vai ter o carro, não sei o quê, vai ter... E até hoje isso não aconteceu, né? E a grande questão é, vai existir tecnologia que vai exigir da gente uma nova forma de fazer as coisas. Assim como existiu na primeira Revolução Industrial, onde se fazia tudo de uma maneira e as pessoas tiveram que aprender uma outra maneira de fazer as coisas. Agora a gente já tem um percurso corrido, então a gente já tem uma relação diferente com máquinas que naquele tempo nem se podia projetar, por isso que a gente consegue ter essa visualização de possíveis outros desdobramentos dessa relação. Então, pode existir desemprego? Pode, se a gente não tiver um projeto de preparação para isso. Agora, a tendência é que não tenha desemprego, por quê? Porque essas máquinas, essas formas de operar, elas vão exigir, sim, uma resposta da gente, porque é impossível que, de novo, que a máquina dê conta de tudo. Agora, também, qual é o benefício de criar um discurso que diga que o robô vai substituir as pessoas, né? Então, tem sempre a gente também tem que pensar essa intenção. Por que as pessoas falam isso? E claro que eu posso levantar hipóteses, eu não tenho uma resposta certeira em relação a isso, posso até falar bobagem em relação a isso, mas, enfim, existe uma intenção quando diz isso. E a grande questão é, a gente tem que ficar tranquilo. Substituir, pouco provável. Pelo menos, sei lá, nos próximos 100 anos. Então, a gente que está aqui hoje não precisa se preocupar com isso. Eu trago isso mais por conta do livro, que fala assim, os robôs vão roubar seu trabalho, mas tudo bem. Então, o autor, que é o Federico Pistono, ele até já ameniza um pouquinho, tá tudo bem, porque daqui a um pouco novas habilidades serão... a gente terá que ter novas habilidades, e eu concordo com isso, porque tem uma frase muito bacana, eu acho que é da Lígia Zottini, uma futuróloga aqui do Brasil, que ela diz assim, eu não sei se é dela, tá? Talvez eu tenha ouvido dela, mas é de outra pessoa, que os robôs vão substituir o trabalho humano, onde o humano é robô hoje, né? Onde a gente está lá apertando o parafuso, fazendo trabalho braçal, né? E ficando doente, sofrendo lesões por conta disso. Então, esse argumento até que me agrada, Gi. Eu não sei o que tu pensa sobre isso. Eu concordo, mas assim, é aquela coisa, a gente sempre tem uma história que daí vem da ergologia. Vou tentar sumarizar ela para não roubar muito tempo da nossa conversa. Mas a história é assim, um dia o dono da fábrica de queijo, que era pequena, era uma fábrica independente, assim, pequenininha, ele resolveu que ia automatizar para ver se conseguia aumentar a produção, né? Então, automatizar a produção de queijo. E aí, demitiu todo mundo, botou a máquina lá, ficou lá só com algumas pessoas. O que aconteceu foi que os clientes dele começaram a desaparecer, porque o queijo dele não estava mais tendo a mesma qualidade. E aí, tinha ido o engenheiro, não, tá tudo certo com a máquina está perfeita, pode continuar. E o queijo não ficava do jeito que ele costumava ficar. O que ele fez? Botou a máquina de lado, porque aquilo ali não estava dando certo, e chamou de volta os funcionários. E aí ele foi tentar entender por que não dava certo com a máquina. E por que dava certo com as pessoas. E aí a grande questão é, a produção artesanal de queijo, ela é totalmente, ela depende muito do meio ambiente, efetivamente, onde ele está. Então, se o clima tiver mais úmido, menos úmido e tudo mais, vai impactar o amadurecimento desse queijo. E aí, como ele tem que virar cada vez de tanto em tanto tempo, que era o que a máquina fazia, ela não tinha condições de validar se estava no momento de virar o queijo ou não. E aí virava. E aí ele não estava bom o suficiente, o produto não ficava bom o suficiente. Qual é a moral da história? A máquina não era o problema. Nenhum problema. O problema é simplesmente eliminar o fator
de acompanhamento da máquina. E aí é mais ou menos isso, né? Pô, vai existir inteligência artificial? Já existem algumas aplicações? Já, mas elas não substituem esse humano. Um exemplo de uma discussão de umas colegas ali é a aplicação disso num banco. Ela mudou o trabalho do cara que era consultor do banco, mudou. O consultor do banco trabalha hoje de maneira diferente. Ele tem a função dele é muito mais de relacionamento com o cliente do que de análise propriamente dito das finanças da pessoa. Então, a grande questão é isso. A gente já vive com tecnologia há muito tempo. A gente tem que entender como a gente vai interagindo com ela e construindo uma coisa diferente com ela, né? Tenho dois exemplos, um bem legal e um bem bobo, mas que eu acho que também colabora para ilustrar isso que tu trouxe. Um bem legal é da questão da inteligência artificial na medicina, né? O quanto as inteligências artificiais podem contribuir para ler essa infinidade de artigos, livros e documentos que existem, por exemplo, né, sobre o câncer, que é um experimento real que aconteceu com aquela tecnologia de inteligência artificial da IBM, o Watson. E daí, a partir dessa leitura, ele vai lá e dá um diagnóstico, ou recomenda um tratamento, e o índice de acerto dele é X%, tá? Vamos supor que é 5% ou 95% de acerto a inteligência artificial. O médico, com toda a sua limitação humana, ele não vai dar conta de ler toda a literatura que existe sobre câncer. Mas mesmo assim, ele está ali, ele entende aquele paciente, ele cuidou dele, ele fez os exames, e o índice de acerto dele diminui um pouco. Afinal, é um ser humano, então vai para 90%, 92%, 93%. A coisa mais legal do mundo é quando você combina as inteligências humana e da inteligência artificial, que possibilitou chegar ao índice, eu não tenho certeza dos números, tá, gente? Mas para ilustrar, 97%, 98%, entendeu? Então, a combinação dos dois é que vai garantir uma eficiência melhor, né, desse trabalho unindo humanos e tecnologias, robôs e tecnologia e tudo mais. O exemplo bobo agora, tá, que é muito parecido com o do queijo. Meu sogro adora fazer churrasco. O melhor churrasqueiro é meu sogro. Meu pai, desculpa aí se está ouvindo, mas meu sogro está ganhando de tia. Ai, ai, ai. Faz um churrasco. Eu já entendi qual é a tua intenção aqui, ô Cris. A tua intenção é ganhar um churrasco. Inclusive vai ter agora, no dia 23, ele está de aniversário, vai rolar um churrasco lá. Vou ver se eu posso mudar de opinião. Mas, enfim, meu sogro faz um churrasco espetacular, um baita churrasqueiro, só que ele resolveu, um tempo atrás, comprar churrasqueira elétrica. Quem disse que aquela porra daquele churrasco ficou bom, que nem era quando ele ficava virando espetinho lá manualmente, entendeu? Tá aí uma aplicação que eu acho que também traduz um pouco desse exemplo do queijo. Era o olhar dele, a percepção, o feeling, o sentimento, o sentir os aromas que definia se aquela carne deveria ser virada ou não. E aquela coisa do mecânico é muito mecânico, né? Tá ali, uniforme, sabe? Pô, aí reclamou. Agora a gente já tá mais acostumado, mas me recordo que logo que ele botou aquela coisa elétrica lá, muita reclamação. Exatamente. Todas as iniciativas de uso de tecnologia para suprir o chefe de cozinha foram frustradas até hoje. Pelo menos eu não conheço nenhum estudo que garanta assim, não, a comida fica exatamente igual. Porque não tem, né? E é a mesma coisa o cuidado, tu trouxe o exemplo da medicina, a medicina já tem inúmeros exemplos dessas questões, né? Por exemplo, de robô. Ainda assim, não substitui a presença da enfermeira. Ainda que aponte uma série de problemas, porque o que acontece é que, por exemplo, não existe atraso com o robô. Então, o paciente tem que tomar um medicamento naquela hora, como ele tem a programação ali, ele vai lá naquela hora e dá. Enquanto uma enfermeira, muitas vezes, não consegue fazer esse acompanhamento, porque existe uma carga de trabalho muito alta que ela tem que dar conta. Então, ela teria que atender 10 pacientes no espaço onde ela poderia, de fato, atender 5. Porque não existe uma demanda muito maior. Então, aí é onde as coisas entram, né? Já existem vários hotéis nos países escandinavos onde não existe mais ninguém para te atender. É 100% tudo remoto. E isso é um problema? Aquelas pessoas perderam lugar? Não, elas estão fazendo outras coisas para garantir que o hotel funcione. Sim. Ou, sim, também precisamos assumir. Tem pessoas que perderam ali a sua função e tiveram que procurar ou aprender como outra coisa e tudo mais. Mas até que ponto isso não é assim em outros contextos, independente da tecnologia, né? Muito bom. Gil, agora você falou uma coisa e me veio aqui uma pergunta
porque eu tenho a impressão, assim, isso é uma questão cultural agora, que europeu odeia robô, ao contrário dos japoneses. Isso é verdade, porque japonês adora o robô, né? Tem robô em tudo que é lugar. Agora você falou dos hotéis escandinavos, aí eu pensei, pô, ela vai trazer um exemplo dos hotéis lá do Japão, que o pessoal ama robô, tem robô para tudo que é lado, robô cuidadores de idosos. E tinha essa coisa que eu ouvi em algum momento que o europeu não era tão, não tinha muita simpatia por eles, não. E aí eu associei essa coisa de que os europeus, franceses estudam há muito tempo o mundo do trabalho, e aí era uma crítica a essa automação toda, essa robotização, esse excesso de tecnologia, talvez. Mas, enfim, Os caras, essa impressão está errada. Então, qual é a tua impressão sobre isso? eles que estão adotando aí trabalhar menos, trabalhar 4 dias, eles querem mais não trabalhar e deixar os robôs trabalhando. Ele precisa do robô mesmo, faz sentido. É que assim, uma coisa que é muito engraçada, a Europa é muito complexa. Ela é um Brasil, ela tem tudo misturado. Então, assim, cada país tem seu jeito de fazer as coisas. A França, tu tem uma leitura perfeita. É muito difícil ver qualquer coisa, mas a França tem toda uma tradição, uma forma de fazer as coisas e de ver o mundo. Aqui na Holanda, que é muito próximo dos países escandinavos, a cultura, ou na Alemanha, já é outra perspectiva. Tanto que, em termos de automação e tecnologia, nesse sentido, a Alemanha é um super expoente nisso tudo, né? E, assim, um outro grande elemento dessa adoção maior desse tipo de tecnologia, como os robôs, na Inglaterra é super comum já ter os robôs acompanhantes de idosos, é a falta de pessoas para fazer isso. Então, na Alemanha, que é um país que eu sei, existe, por exemplo, assim como no Canadá, a lista de profissões em que tu tem prioridade para poder migrar, por exemplo. E as profissões relacionadas a cuidador de idoso, enfermeiro, médico, são sempre profissões em que existe essa demanda. Então, é uma forma de não precisar trazer o imigrante para cá, porque talvez eles não encontrem do jeito que eles querem, porque a formação é diferente, aí tem toda uma coisa arada também, que é complexa. Mas aí já é outro assunto, né? Mas a adoção vai muito por aí, não tem quem faça, então vamos ter que criar uma alternativa que dê conta. Muito bom. Olha só, turma, a Gi, ela pesquisa tanto sobre o trabalho que ela queria também jogar isso para o mundo, né? Não ficar só no espaço acadêmico. Aí ela, junto com umas parceiras aí incríveis, criou o Coffin Work Lab, que tem um blog, que tem um podcast, que tem uma newsletter também. Então, tudo isso a gente vai colocar aqui na descrição para você poder acompanhar também. Mas, Gi, conta então um pouquinho desse teu laboratório independente aí para pesquisar o trabalho. Como é que surgiu disso mesmo? Como é que ele está hoje? O quanto tu consegue dedicar tempo a ele? E principalmente quem são essas pessoas maravilhindas, maravilhosas que te acompanham, que atuam contigo como pesquisadoras ali também. Então, o Coffin Work ele surgiu quando eu estava terminando meu doutorado, porque eu queria, como tu disse, né, divulgar o que está ali, porque eu creio que isso serve para mais pessoas, né? E também isso me desafia a encontrar uma forma mais fácil de falar as coisas. Porque, né, se a gente fica dentro só daquela linguagem acadêmica, chega lá pelas tantas, a gente não consegue ter uma conversa e ter sentido, né? E qual é a proposta de fazer um estudo acadêmico, ainda mais eu vindo com tanta base de ergologia, e não construir conhecimento com as pessoas, não fazia sentido. E aí, então, ele surgiu ali em 2019, muito com essa via de divulgação dos resultados. E muito de teste, porque assim, eu nunca tinha feito uma coisa dessa, então eu fui testando. E no ano passado, então, a gente resolveu dar esse passo adiante e chamar, então, de Coffin Work Lab, porque a ideia é desenvolver ele até o ponto em que ele possa ser uma think tank, de fato, produzir pesquisa para outros contextos, mas isso é uma caminhada, né, que a gente ainda tem que percorrer e com certeza ele vai ter que ter muito mais prioridade na minha agenda do que hoje ele tem, né? Hoje a proposta continua sendo divulgação e também produzir algumas pesquisas, e aí essas parcerias que a gente tem ajudam nisso, né? A Patrícia Bassani é, então, uma pesquisadora associada, como a gente falou, né? Definir os lugares. A gente está produzindo um e-book de pesquisa para não pesquisadores, né? Para justamente pensar, em vez de falar de fake news diretamente, a gente vai falar sobre como é o processo para a gente aprender a lidar com esse excesso de informação. Então, a gente está construindo esse e-book, deve em breve terminar.
E aí, a Patrícia, a gente tem uma websérie disponível no YouTube também sobre trabalho e tecnologia. Tá de graça lá, quem quiser assistir. A Eliane Dávila também é parceira. Nossa conversa é muito mais na linha de empreendedorismo feminino, essa relação por ali. A Poli Lopes, que é também parceira voltada mais às questões de comunicação e essa relação com as mídias digitais e as mídias sociais. E, por fim, a Ana Paula Collin, que é prof e trabalha com questões de inclusão. E aí, o nosso papo também vai por ali, para a gente também ter essa visão importantíssima, né, de como ser mais inclusivo no nosso dia a dia e nas empresas, obviamente, por meio do trabalho. E aí, por aí, então, a ideia é efetivamente construir daqui a pouco algo mais, né, além da divulgação científica por meio de cursos, webséries ou e-books e tudo mais, e o próprio blog, que está paradinho, mas ele vai voltar, vai vir de novo. Mas tem uma quantidade enorme de conteúdo lá, então aí nossos ouvintes, por favor, né, interessados em entender aí o mundo do trabalho, ainda mais, dê uma navegada lá, porque tem muita coisa bacana. Manda lá, Felipe. Não, de curioso, assim, como é que essas mentes brilhantes se conectaram? Você já vinha de anteriormente, esse mundo das pesquisadoras, como é que se juntou toda essa galera? A Patrícia eu sei que é Fevale, né? Então eu já vi uma conexão. E aí as demais? Todo mundo é Fevale, todo mundo foi em algum momento na Fevale, né? A Poli e a Eli foram minhas colegas no doutorado, e a Eli no mestrado também. E a Patrícia, a gente se conheceu porque ela era prof da Fevale, do mestrado também, não do meu curso, mas do curso irmão. E a Ana era professora de matemática na Fevale, e aí eu conheci ela por intermédio de uma outra professora, e aí fechou todas, e aí a gente foi. Demais. Gi, a gente já está partindo para finalmente, já finalizando aqui, e tu está num podcast que tem o nome Rock Night, né? Eu quero saber agora quem é que é a Anitta aí de Amsterdã, quem é que é o hit, qual é o som. Anitta não pelo estilo, mas quem é a pessoa aí que que o povo curte, não que necessariamente tu curta, né? Mas como é que é a produção do rock, da música aí em Amsterdã? E tu curte isso também? Quantas perguntas, vamos lá. Eu amo música Fechou. desde sempre, não vivo sem e amo. Já tentei aprender a tocar violão, me virei por um tempo, mas né, amo música de todas as formas. É que eu estou tentando pensar assim, aqui na Holanda eles amam música eletrônica, então o foco tem muitos DJs famosos daqui e eles estão sempre tem muito festival, agora que é período de verão, é festival, é rave e o foco deles é música eletrônica. Eu estou tentando pensar se tem alguém do rock aqui, porque eu não me lembro, eu não conheço ninguém do rock aqui da Holanda, mas talvez tenha. Esses dias eu estava assistindo aquele canal Bis, que é um canal de música que tem aqui, né? E aí, do nada, apareceu assim a cena independente da música e tinha muita coisa ali. Eu não me recordo agora se é específico da Holanda, mas umas bandas muito interessantes. Eu até comecei a seguir algumas, agora não vou lembrar de nenhuma delas, assim. E curti o som, assim, até gostei. Hoje fica de lição de casa aí para ti, então sugerir para a gente, porque a gente tem uma playlist, Rock Night, que a gente pede músicas dos nossos entrevistados, dos nossos entrevistados, para colocar nessa playlist. Então a gente quer um som... Mas se tu quiser minhas músicas pessoais, eu posso te dizer agora, se quiser música da Holanda, daí... Não, isso, por isso que eu disse é tema de casa. A gente vai querer pelo menos uma ou duas indicações tuas de músicas que tu curte, dependente do lugar, bandas aqui do Brasil, enfim. Até essa tu já pode nos dar agora, né? Que é que tua banda preferida, a gente é curioso. Mas pesquisar também alguém aí da Holanda, para a gente ter um som da Holanda, de preferência rock, mas se não for rock, manda um eletrônico aí que também vai curtir, porque a nossa playlist, assim como as conversas, né, são aleatórias, a playlist também é aleatória, então tem muita coisa doida ali dentro. E banda daqui, quem é que tu ouvia muito aqui? Exato. O que a gente veio escutando no trem ali da Bruxelas a Amsterdã? Olha, eu sempre brinco que eu deixo o algoritmo do Spotify, até então era do Deezer, maluco. Porque eu escuto tudo que tu imaginava. De AC/DC, a Anitta,
a Billie Eilish, a Queen, tudo, eu misturo tudo, porque depende muito. Acho que a música, para mim, ela tem um efeito muito forte. Então, dependendo de o que eu preciso sentir naquele momento, eu vou escutar aquilo. Antes de vir aqui gravar com vocês, eu estava ouvindo uma música que eu adoro, porque eu acho ela mega divertida, que é Sweet Dreams, do Eurythmics. Eu adoro também. E aí, então, eu estava aqui pensando, e também o Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Eu pensei, não, vamos lá, vamos entrar na vibe, já ouvindo umas coisas alternativas. Bom, essas duas já vão entrar na nossa playlist, depois eu vou compartilhar contigo, porque tu vai curtir, então, essas bandas que tu citou todas já estão lá, e aí fica faltando só essa aí, tipicamente holandesa. Gi, demais poder trocar ideia contigo, aos nossos ouvintes aí, uma revelação aqui, né? A gente conheceu a Gi a partir da Cris Vieira, que é a chefe, a dona, a presidenta aqui do Rock Night, e a Cris convidou nós três, eu, Felipe e a Gi, entre outros lindos professores, para participar de um curso que ela é a curadora, é a coordenadora, e a gente teve essa felicidade de poder conhecer a Gi, né, Felipe? A gente deu lá uma disciplina mais ou menos juntos ali com uma turma, e tomara que os nossos aluninhos agora ouçam a gente, os três, trocando ideia aqui, então a gente vai recomendar para eles lá também, ouvir o nosso podcast aqui contigo, e dizer da alegria de poder trocar ideia contigo e aprender um tanto de coisa nessa 1 horinha e pouquinho que a gente ficou aqui, que foi muito legal, eu aprendi muito, eu adorei trocar essa ideia contigo, e tu sinta-se bem-vinda quando quiser trocar ideia com a gente de novo. Cris, quero sugerir uma pauta, quero ir lá falar de tal assunto, e aí traz também a Patrícia, a Ana, a Eliane, a Poli, se quiserem, vamos fazer uma rodada com todas juntas aqui. Tá. Não, isso fazer... é compromisso assumido. Vou verificar a agenda e te aviso. Porque a agenda é um desafio, né? Porque assim, né? Esse povo aqui é muito importante todo, né? Não, juntar essas pessoas todas aqui não é fácil. Mas, assim, eu quero dizer que esse lugar aqui é teu também, então, por favor, utilize sem moderação. E no tempo de vocês, aí, se quiserem retornar, já estão mais do que convidados, tu já está convidada. E eu queria que tu desse aí teu salve final, aí, tua mensagem final, teu recado, para a gente finalizar essa nossa conversa hoje. Eu quero só agradecer, eu adoro partilhar essas coisas, que bom que alguma coisa faz sentido, eu sempre digo, se não fizer sentido aí, eu vou ficar triste, mas que bom que as coisas fazem sentido e fazem a gente pensar e construir uma coisa diferente, né? Porque o mundo precisa disso, né? Dessa nossa tomada de posição para fazer alguma coisa diferente. E a gente pode gostar ou não gostar, mas a gente precisa pensar nisso, né? Precisa falar sobre isso, precisa movimentar para daí agir diferente, né? Então, agradeço muito a oportunidade. Fiquei bem feliz quando recebi o convite e desejo um sucesso imenso, né? Só venha crescimento aqui para esse Rock Night e que, enfim, se precisarem de mim, sabe, podem me chamar, estou aí para sempre. Foi um prazer mesmo, apresentando a Cris, poder conhecer vocês e fazer esse trabalho com essa disciplina, que foi uma loucura, né? Um desafio para todos nós. Como é que eu vou fazer isso? Como é que nós vamos fazer? E no fim deu tudo certo. 80 alunos, mais ou menos. Exato. Aí, Cris, e o próximo, um próximo mais para frente, no futuro, o Rock Night em Amsterdã. Ai, quem é? Por que não, né? Por que não? Manda teu salve aí, Felipe. Eu já tentei o boteco para nós ir, viu? Não seja um coffee shop. Não, boteco, não coffee shop. Boteco. Só agradecer aí, G, pela disponibilidade, por ter esse papo com a gente, essa troca, poder compartilhar com a gente um pouco dessas 45 mil coisas que tu vem estudando ao longo dos anos. É muito bom poder aprender, principalmente sobre essa questão de futuro do trabalho, né, dos espaços, bem como a gente trouxe ali, né, enfim, para mim o coworking estava morrendo, que já está ressurgindo, que são modelos de negócio diferentes, e aí tem contextos diferentes de mundo aí, enfim, a gente aprendeu um pouquinho desses nômades digitais também, que foi muito bacana aí, mais aí do Coffee Work, enfim, obrigado aí, Gi, pelo papo. Valeu, Gi. Valeu você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua companhia, tá aqui com a gente sempre, trocando ideia, manda mensagem lá no Instagram dizendo o que você achou,
pedindo, solicitando, demandando também novos temas. A gente está aqui super aberto para poder trocar ideia com a audiência também. Rock Night no Instagram, rn.conversas, para saber de todos os nossos convidados, da nossa agenda. Toda segunda-feira, um convidado, uma convidada diferente. O Felipe também já está atualizando a nossa página no YouTube, né, para você ver nossas carinhas lindas, né? Nem tão lindas assim, né, Felipe? Tu é bonito, Pois né? eu nem passei nada na cara, vocês não avisam, tem que avisar os convidados que vai para o YouTube também. Vai estar no YouTube, vai estar lá no YouTube, Em breve. Giba, tu tá lida, viu? Não te preocupa, tá? Ah, não, ainda tem que passar aquele reboco, né? Turma, muito obrigado e até o próximo programa. Beijo enorme para vocês. Tchau, tchau. Tchau!